Bom, agora teremos prosseguimento na reunião. O residente Roberto vai mostrar a aula Ergometria na Urgência e Unidades de Dor Torácica, um tema muito importante. Vamos começar, Beto. Bom dia a todos. Só me adianto pedindo desculpas. Hoje eu ia colocar a aula que eu tinha prometido semana passada, seria a continuação do que eu falei. No entanto, eu tive algumas intercorrências familiares e não consegui terminar a tempo. Eu já tinha essa aula praticamente pronta e ontem o Dr. William me ajudou a terminá-la. Então, peço desculpas. Na minha próxima apresentação eu coloco essa aula. Bom, eu vou falar um pouquinho de um tema que já está em voga já há algum tempo, e esse ano teve uma revisão que foi bastante interessante e que mostrou-se bastante eficiente, dando-nos ideia até para o nosso serviço. A gente tem tido diariamente casos em que o residente da cardiologia é chamado ao pronto-socorro para avaliar a questão de dor torácica. E nesses casos, nos casos, sem dúvida, de risco intermediário e alto, esses pacientes são encaminhados para a enfermaria ou para a UCO sem qualquer resquício de dúvida. No entanto, os casos de baixo risco são aqueles que acabam ficando no pronto-socorro e que deixa tanto o residente da clínica em dúvida quanto o residente da cardiologia. Então, essa aula veio mais no sentido de nos ajudar a realizar essa tarefa de identificação das causas de dor torácica. Bom, falando um pouco da epidemiologia da dor torácica e dos custos que ela gera, nos Estados Unidos está em torno de 8 milhões de atendimentos por ano referentes à dor torácica. Destes 8 milhões que são atendidos, são realizados 2 milhões de internação ao ano, e isso gera um custo anual de em torno de 8 bilhões de dólares. Isso é um dado já um pouco defasado, do New England, de um trabalho de 2000, ou seja, já tem mais de 10 anos. Com certeza esses custos hoje já aumentaram bastante. Bom, na década de 80 e 90 foi começado então a se difundir as unidades de dor torácica pelo mundo, e o intuito na ocasião da criação delas seria agilizar a terapia de reperfusão, né? O paciente ser melhor avaliado e com isso o tratamento ser abreviado em tempo. Em sequência disso foi a tentativa de melhorar a questão de custo-efetividade na investigação da dor torácica, e atualmente o que se prega de maior importância é o manejo dos pacientes de baixo risco para síndrome coronariana. Esses pacientes que não têm evidência de infarto na admissão que fica proposto serem colocados em unidades de dor torácica para a investigação desse tipo de dor. E a questão da realização do teste de esforço após se desprezar a presença de infarto ou de angina instável, para poder saber se esse paciente vai ser internado ou se ele pode já ir de alta. Pode passar, por favor? Bom, é sabido, visto na literatura, que em pacientes em que se caracteriza o tipo de dor corretamente, né, visto que esse paciente não tem antecedentes pessoais ou familiares importantes e um eletro inicial normal, a probabilidade de infarto é menor do que 5%. Isoladamente, o eletro normal ele vai mostrar 0,6% de complicações num período de 30 dias, ao passo que um eletro, olhando só o eletro, obviamente, alterado, num período de 30 dias, ele vai ter uma complicação em torno de 14%. Desculpa, acho que eu errei. Tá indo pra trás. Bom, visto isso, ao longo da década de 90 e ao longo dos anos 2000, foram se aprimorando os protocolos, né, para diagnóstico acelerado da questão da dor torácica, e hoje em dia o que está sendo usado, né, o que vem sendo usado desde então, é a admissão desse paciente de baixo risco em unidade de dor torácica, uma observação em torno de 6 a 12 horas, realizado eletroseriado, monitorização e colhidos marcadores de lesão miocárdica. Se esses achados vierem positivos, é indicada a internação do paciente para posterior investigação. E agora, os achados negativos, se esse paciente não tiver contraindicações, está indicado teste de esforço. Um teste de esforço positivo indica novamente internação. Teste de esforço negativo
esse paciente pode ir de alta com segmento ambulatorial e investigação ambulatorial da questão da dor torácica. Bom, foi visto na 31ª conferência de Bethesda, né, que esse protocolo acelerado inclui, sem sombra de dúvida, o teste de esforço e foi associado a um menor tempo de internação, como também uma redução importante dos custos. Eu vou mostrar mais para frente. Pode passar. Bom, a questão da utilização do teste de esforço na unidade de dor torácica, né? Na próxima slide vai ter um gráfico que mostra uma baixíssima ocorrência de eventos adversos em paciente de baixo até moderado risco, né? Os critérios de positividade são os mesmos usados no teste de esforço habitual, que é a questão do desnivelamento, a presença de dor, arritmia. Bom, aqui mostra, estou sem a ponteira, mas se olhar esses estudos, são 8 estudos mais ou menos, variando aí desde o início da década de 90 até o último realizado aí, né, por esse gráfico em 2005, todos mostrando um valor preditivo negativo alto e presença de eventos adversos zero em todos. Isso varia desde um N de 28 no primeiro trabalho até um N de 1000 no último. Então, em pacientes de baixo risco, a questão de efeitos adversos é muito baixa. No caso desses estudos, zero. Alguns outros mostram presença de efeitos adversos, mas nunca maior do que 1% em todos. Bom, falando da evolução do teste de esforço nas unidades de dor torácica, nos anos 90, todos os estudos mostravam o quê? Uma permanência de 24 a 48 horas, sem sintomas, né? O paciente então permanecendo sem dor torácica, ou alterações do eletro, ou alterações de marcadores. Então, após esse período e com tudo isso negativo, poderia ser realizado o teste de esforço, e aí então entrar naquele algoritmo de positivo internar, negativo fazer o segmento ambulatorial. No início dos anos 2000, e é o que vigora até o momento, já está se falando de uma avaliação de 6 a 8 horas para a realização do teste de esforço, visto os mesmos critérios, paciente mantendo-se sem sintomas, não havendo alteração de eletros ou marcadores de lesão miocárdica. Bom, o que está sendo avaliado atualmente? Paciente que dá entrada, um eletro sem alterações, não havendo alteração hemodinâmica, não havendo presença de arritmia e não havendo principalmente eletro e marcadores de lesão miocárdica falando a favor de síndrome coronariana, já ir direto para o teste de esforço. Então, assim, alguns advogam que nem tem a necessidade de se colher a primeira troponina se a dor for atípica, se não houver antecedente pessoal, se o eletro for normal e se não tiver alteração hemodinâmica ou arritmia. Esse trabalho aqui foi o primeiro a fazer isso, mostrando já a realização do teste de esforço direto, nem precisando colher as enzimas. Bom, esse mesmo trabalho mostrou que fazendo esse exame, colocando o paciente no teste de esforço direto, 59% dos testes foram negativos, esses pacientes foram de alta. 28% desses testes foram inconclusivos e desses 28%, 93% tiveram alta. A mortalidade em 30 dias em todos esses pacientes que foram de alta, ou seja, nos 59% e em torno de 27%, 26% dos inconclusivos, a mortalidade em 30 dias foi zero. Ninguém morreu no período. Pode passar. Dos 13% positivos, esses pacientes foram internados, feita investigação com CAT na ocasião, e 57% vieram com doença arterial coronária. Bom, pode passar. A questão da presença das unidades de dor torácica com o teste de esforço sendo feito nela, com esse protocolo que eles realizaram em 2002, o protocolo rápido, e eles viram foi que o tempo de permanência dos pacientes no hospital, a média foi de 5 horas e meia, ao passo que aqueles que acompanharam no grupo controle, fazendo todo o protocolo, sendo necessária internação, seja na enfermaria ou na UCO, o tempo médio foi de 2 dias até que fosse provado que o paciente não tinha síndrome coronariana e fosse dado alta para ele. Pode passar? O custo total do paciente que teve avaliação rápida, $460, ao passo daquele que foi internado e permaneceu uma média de 2 dias, $2.300. É uma diferença bem significativa. Pode passar. Esse estudo aqui é de 2011
e o que ele fez foi seguir todos aqueles pacientes que vieram de 2002 para cá. Foi um estudo de 7 anos, né? Demorou 2 anos para ser escrito, e que mostrou a evolução desses pacientes num período bem longo, que foi de 7 anos. Até então, até esse estudo, que se mostrava era um período de 30 dias, no mais tardar 6 meses, eles mostravam o acompanhamento dos pacientes. Pode passar? O objetivo era avaliar, então, o desfecho a longo prazo e comparar os pacientes submetidos à avaliação nas unidades de dor torácica com o teste de esforço e pacientes conduzidos conservadoramente, se houve diferença de mortalidade a longo prazo ou não. Bom, nesse estudo aqui, então, lá em 2002, tinham 407 pacientes, né? Desses, 204 foram para as unidades de dor torácica, 203 admissão normal. Foram submetidos a teste de estresse 157 dos 204 e 47 não realizaram teste, né? Desses 157, 96 já tiveram alta na mesma hora. 61 foram admitidos. Desses 61, dos que não fizeram o teste de esforço por alguma contraindicação, todos foram internados. Pode passar? Bom, o que mostra aqui é o seguinte: ao longo desses 7 anos, né, ele mostra aqui 1.800 meses, tem no próximo gráfico, não houve diferença estatística em questão dos eventos primários, que inclui morte, infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca, evolução com insuficiência cardíaca ou AVC. Então, assim, nos pacientes que foram feitos admissão rotineira e naqueles que foram submetidos à unidade de dor torácica, nesse período de 7 anos, não teve diferença na questão de desfecho primário para eles. E aqui mostra o tempo, a sobrevida, né, livre de eventos secundários, e a curva em azul aqui mostra os pacientes que foram avaliados na unidade de dor torácica e que receberam alta naquele período curto, de curto espaço de tempo, e mostra que realmente teve um valor preditivo negativo importante, porque ao longo do tempo, né, que dá 1.800 meses, mais ou menos 5 anos, esses pacientes, 1.800 dias, perdão, esses pacientes ficaram livres de eventos secundários. Pode passar? Era isso que eu tinha para falar. Deixar a sugestão da gente que fica na emergência atuar um pouco mais com a questão do teste de esforço, porque tem se mostrado, pelo menos nos estudos dos últimos 20 anos, aí, bastante efetivo. Obrigado. Obrigado, Beto. Muito bom. Vamos pedir a opinião aqui. Primeiro, Dr. Bittencourt. Eu acho esse assunto extremamente relevante, né? A primeira coisa que a gente tem que insistir é que nós estamos com uma epidemia de cardiopatia isquêmica. Portanto, qualquer dor torácica ela é suspeita até prova em contrário. E se provar ao contrário com eletrocardiograma, continua sendo cardiopatia isquêmica até que você use um método realmente que possa descartar naquele momento. Essa questão de você fazer os testes provocadores de isquemia durante a fase de acolhimento do paciente numa unidade de urgência, eu acho que é extremamente relevante e não deveria ficar restrito ao cardiologista. Isso deveria ser levado para o treinamento dos clínicos que fazem, de modo geral, o atendimento desses pacientes, né? Sem dúvida nenhuma que essa metodologia vai dar um pouco mais de tranquilidade para você dispensar o paciente. E não me parece ser uma metodologia complicada de ser feita. Uma sala para ergometria anexa a um pronto-socorro ocupa um espaço pequeno, o teste ergométrico não é de difícil realização, né? De maneira que isto é talvez o ideal para a gente fazer. Beto, o que eu acho que às vezes acontece nesses trabalhos é eles quererem mostrar que a metodologia é mais milagrosa do que aquilo que ela promete. O problema nosso é o paciente que chegou naquele dia e que tem ou não um quadro agudo. Se ele vai ter, depois de um ano, um quadro agudo, essa é uma outra questão que deve ficar para um outro momento. É lógico que se a gente pode usar uma metodologia que garante por um ano, isto é bom, mas não é aquilo que se pretende. O que se pretende é, naquele momento,
aquele paciente tem ou não uma síndrome coronariana aguda e que, portanto, passível de tratamento. E os trabalhos estão mostrando que com essa metodologia você consegue descartar. De maneira que a preocupação a longo prazo é de outra característica, é com outra abordagem, e eu acho que às vezes os trabalhos confundem um pouco aquilo que eles se propõem a analisar. Eu acho que tem duas questões relevantes em relação à unidade de dor torácica. A primeira é que a internação de todos na presunção de uma possível síndrome coronariana aguda foi muito ruim, porque você acaba impactando os custos no sistema de uma forma insuportável. É insuportável nos Estados Unidos, imagine aqui no Brasil. E o segundo ponto é que foi pouco efetiva, porque muitos pacientes ainda eram mandados para casa com síndrome coronariana aguda na vigência de um evento agudo. Teve um autor que seguiu pacientes que fizeram esse pit stop na unidade de urgência e ficaram 12 horas em observação com eletro e enzima normais. E 2% desses pacientes ainda tiveram infarto nas primeiras 72 horas, com uma mortalidade de 25%. Porque, naturalmente, eles vão para casa tranquilos e não fazem nenhum tipo de tratamento. Então, o teste ergométrico, que na época que eu fiz residência era absolutamente contraindicado em pacientes com suspeita clínica de cardiopatia isquêmica, virou uma ferramenta muito útil. Porque, como você mostrou na aula, o valor preditivo negativo dele é muito alto. E o valor preditivo positivo não é alto, é relativamente baixo. Mas é uma minoria de pacientes que vai ter valor preditivo positivo. Mesmo assim, nessa minoria, metade vai ter doença coronariana significativa. Então, ele já se prestou a fazer esse papel de discriminar e evitar que a gente mandasse um paciente de alto risco para casa. Não, parabéns, Beto. Excelente aula. Acho que podia aproveitar isso para nossos manuais, né? Uma única coisa que, reforçando até o que o William já falou, é que a gente às vezes dá alta para esse paciente não é alto risco, mas a gente não trata ele como paciente que está vivendo uma síndrome coronariana aguda. E alguns desses pacientes vão estar, ele só não tem trombo suficiente para fazer a obstrução e teste de esforço positivo, mas ele pode ter uma placa rota com um trombo muito pequeno, ou mesmo sem trombo no momento em que você faz o teste de esforço. E talvez valha a pena anexar esse protocolo, tratar esse paciente de forma agressiva do ponto de vista de estatinas, aspirina e avaliação mais à frente com um teste mais completo de isquemia. Aproveitando a presença do Tavico aqui, e a tomografia nessa situação também? Não, eu acho que o teste ergométrico é uma opção, assim como a tomografia. Tem já muitos dados mostrando que esse paciente aí que não caracteriza alto risco ou risco moderado, ou seja, aquele que tem eletro normal e a primeiro set de enzimas negativos, ele faz a tomografia se não achar uma lesão coronária. Isso você faz a tomografia, você demora 15 segundos, é uma apneia só. Talvez demore uns 10 a 15 minutos para o médico que estiver laudando para avaliar, mas rapidamente você tem a resposta. E na maior parte das vezes tem a qualidade de imagem boa e você pode descartar a doença. É interessante falar que o custo da tomografia é um pouco mais elevado que do teste ergométrico, mas se você for colocar em números, ela ter uma sensibilidade, uma especificidade um pouquinho melhor que do teste ergométrico, talvez ela a longo prazo o custo-efetividade dela seja melhor. Uma outra opção também, apesar de ser bem mais complexo, tem estudo já pegando esses pacientes e fazendo uma ressonância de estresse ou até uma cintilografia de estresse neles. E os resultados são muito bons. Uma outra opção é o ecoestresse também, porque se esse paciente ficar aí aquelas 6 horas, ele pode fazer qualquer tipo de estresse, o ecoestresse também vai funcionar. Então eu acho que não tem um método ideal, acho que o lugar que o clínico tiver, ele tem que ver quem está à volta dele, quem são os métodos de imagem que podem ajudar ele, mas
tanto o eco, o teste ergométrico ou a tomografia vão ajudar. E eu acho que talvez a tomografia com um pouquinho melhor de sensibilidade e especificidade, aquele valor preditivo positivo que o William falou, na tomografia vai ser acima de 80%. Mas é um método um pouco mais complexo e um pouco mais caro, mas é uma opção também. Mais alguém? Não, então vamos encerrar. Obrigado a todos.